Hello, my sunflowers! Hoje eu vou te ensinar sobre os artigos em inglês, the articles. Se você ainda não os conhece, fica aqui comigo até o final desse vídeo. Meu nome é Larissa Aparecida. Eu sou professora de inglês para mulheres com foco na fala e fundadora da primeira escola de inglês 100% feminina do Brasil, o Inglês com Lari. E os artigos geralmente são palavras que confundem muitas pessoas na hora de usar. Por isso que eu vou trazer esse vídeo para você, para deixar muito claro esse assunto, além de trazer exercícios para você praticar. Vamos lá? Para introduzirmos esse assunto, eu vou te apresentar duas frases. Uma professora está vindo. A professora está vindo. Você consegue perceber a diferença entre essas duas frases? Quando eu digo uma professora está vindo, eu estou falando de uma pessoa genérica. Eu não sei exatamente quem é essa professora, mas eu sei que tem uma professora vindo. Quando eu digo a professora está vindo, eu estou falando de uma professora específica. E eu consigo perceber essa diferença por conta dos artigos, porque eu sei que uma é sobre uma pessoa genérica, algo que não é específico. E o a indica alguém que eu já conheço, a professora. Quando eu consigo perceber essas duas diferenças, eu consigo entender o que são os artigos. Os artigos são palavras que indicam se algo está no plural, no singular, ou se algo é conhecido ou desconhecido. E a mesma regra se aplica para o inglês. Enquanto que no português eu tenho vários artigos, no inglês eu tenho apenas 3. Vamos começar pelo A. Quando eu tenho a letra A, eu estou representando um artigo de uma pessoa desconhecida, de algo que eu não conheço. Por exemplo, is it a song? Isso é uma música? Então, eu estou falando de uma música genérica. Outro exemplo. She is a teacher. Ela é uma professora. Estou falando de uma professora genérica. Outro exemplo. They aren't a couple. Eles não são um casal. Então, quando eu estou falando de coisas genéricas, eu uso a letra A como artigo. Porém, a letra A, ela é específica para vir antes de palavras que começam com som de consoante. Então, eu estou falando aqui a song. Song começa com S, que é uma consoante. A teacher, que começa com T, que é uma consoante. E a couple, que começa com C, que também é uma consoante. Por que eu estou falando isso? Porque eu também tenho o AN. O AN, o an, também é um artigo para coisas desconhecidas, porém, ele vai ser usado antes de palavras que começam com som de vogal. Por exemplo, is it an orange? Is it an orange? Isso aqui é uma laranja? Isso é uma laranja? Então, orange, que começa com O, eu vou usar o AN antes, para ligar o som. An orange. An orange. Isso facilita na hora de falar. Outro exemplo. She's an intelligent student. She's an intelligent student. Intelligent começa com I, por isso que eu vou usar o AN. I'm not an engineer. I'm not an engineer. Eu não sou um engenheiro. Engenheiro que começa com E, por isso eu uso o AN. Porém, se você prestar atenção, eu estou falando de sons consonantais e sons de vogal. Não necessariamente, se uma palavra em inglês começa com uma consoante ou começa com uma vogal, ela vai ter esse exato som. Deixa eu te dar um exemplo. Existem palavras em inglês que começam com consoante, mas tem som de vogal. E palavras que começam com vogal, que tem som de consoante. E nesse caso, eu preciso respeitar o som para fazer a ligação se é A ou AN. Vamos ver alguns exemplos. University. University começa com a letra U, que é uma vogal, porém tem som de Y. University. É por isso que eu falo a university. A university. For example, I'm going to a university. Estou indo para uma universidade.
Eu não vou usar a N nesse caso, porque o som não é de vogal, é de consoante. E eu sempre faço a ligação com o som, com a pronúncia, ok? A palavra hour em inglês, que significa hora, começa com H, que é uma consoante, porém o H é mudo e fica o som de O. É por isso que eu falo an hour. An hour. Mesmo que eu tenha uma consoante escrita aqui, pelo meu som ser o som de vogal, eu vou respeitar o som. Então, o A vai vir sempre antes de palavras que têm som de consoante e o AN sempre antes de palavras que têm som de vogal. Depois nós vamos fazer alguns exercícios juntas e você vai conseguir visualizar isso melhor. E por fim, nós temos o artigo the. The. Apesar de ser escrito com THE, a pronúncia é bem diferente. The. The. E esse artigo, ele representa coisas que já são conhecidas, tanto no singular quanto no plural. Por exemplo, the people, as pessoas, the teachers, os professores, the house, a casa. Então, sempre que eu conheço algo e eu quero falar sobre esse algo, eu uso the, que seria o THE. Vamos ler aqui as frases de exemplo. The teacher is busy. The teacher is busy. A professora está ocupada. The doctor isn't here now. The doctor isn't here now. O médico não está aqui agora. Are the dogs angry? Are the dogs angry? Os cachorros estão com raiva? Mesmo que seja feminino, masculino, plural ou singular, o the é único para todos eles. Isso facilita muito a nossa vida quando estamos aprendendo inglês. Agora que você entendeu quais são os artigos e quando usar cada um deles, vamos juntas fazer alguns exercícios para praticarmos esse assunto. Estou aqui com você novamente no site Agenda Web, que eu falei aqui em outro vídeo, que é um site cheio de exercícios de gramática. Então você pesquisa na internet Agenda Web e o tópico que você quer praticar e ele vai te trazer exercícios. Vou disponibilizar o link desses exercícios aqui na descrição. Então vamos fazer aqui o primeiro exercício de artigos, usando ou a ou a n. Vamos lá. A boy. Boy. Boy, som de B, que é uma consoante. Então, nós vamos usar o A. A boy. Orange. Orange começa com O, que é uma vogal. Então, vamos falar an orange. Butterfly. Butterfly. Som de B, que é um som do B, que é uma consoante. Então, fica a butterfly. Elephant. Elephant. Elephant seria elefante, tem som de vogal. Então, an elephant. Girl. Girl. Som de G. Então, vamos usar somente o A. A girl. Eagle. Eagle. Som de E. Então, fica an eagle. A N, porque é um som de vogal. Apple. Apple. Som de A. An apple. Table. Table. Que seria o som de T. Table. A table. Fly. Fly. Que é a mosca. Fly, som de F. A fly. Octopus. Octopus. An octopus, que seria o polvo. A car. A car. Som de A. Egg. Egg, que seria o ovo. An egg. Umbrella. Umbrella. An umbrella. An umbrella. Som de AN. Tree. Tree. A tree. Flower. Flower. A flower. E por fim, ant.
And, nós temos an end, seria o AN. Então, só com esses exercícios você já consegue começar a entender a diferença na prática. Com o link que eu vou disponibilizar para você aqui na descrição, você vai ter acesso a mais exercícios. E eu recomendo que você pratique, pratique e pratique, até ficar bem forte esse conceito na sua mente. Eu espero que essa aula tenha sido útil para você. Eu quero que você saiba que essa apostila que eu estou usando para te ensinar essa aula é a apostila principal que as minhas Sunflowers recebem ao entrar na escola Inglês com Lari. E você pode ter acesso a essa apostila com um conteúdo estruturado, do zero, com tudo que você precisa saber para destravar a sua fala. Eu vou disponibilizar para você aqui na descrição um link para você ter mais informações sobre como adquirir essa apostila. Se esse vídeo foi útil para você, eu peço que você deixe o like, suas dúvidas aqui no comentário e se inscreva aqui no canal para você ter mais vídeos como este. Thank you very, very much. Let's bloom!